Vamos ler aqui Marcos 8, 1, 10. Sobre a multiplicação dos pães, né? Jesus estava pregando a palavra da salvação para uma grande multidão de pessoas e essas pessoas passaram fome. Então está registrado aqui assim, em Marcos 8, 1, 10, assim como está em Mateus 15, 32, 39. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e entregou aos discípulos, e eles os distribuíram entre o povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000 pessoas. Então, depois Jesus mandou o povo embora e logo subiu no barco com seus discípulos. Agora vamos ver aqui, interessante essa passagem, ela é cheia de, como sempre, né, as coisas de Deus, de Jesus, né, são cheias de mistérios, de informações que a gente precisa interpretar, entender exatamente o que significa. Nós vemos aqui o seguinte, nós vemos que Jesus pegou o pão, partiu o pão, no versículo 6. Ele pegou o pão, os pães, ele partiu e deu aos seus discípulos. Quando Jesus estava na ceia, antes da sua morte, na véspera da Páscoa, ele fez a mesma coisa, ele pegou os pães, partiu entre os seus discípulos. Aquele pão representava o corpo dele que seria entregue em favor dos pecadores, para que a humanidade seja salva. Isso nós temos registrado em Lucas 22, 19 e em Marcos 14, 22, sobre a Santa Ceia, onde Jesus pega o pão e parte e dá aos discípulos. Quando Jesus estava com a multidão, ele também pegou os pães, partiu e deu aos discípulos. É como se ele estivesse dando o corpo dele para as pessoas. Jesus, ele é um pão. Ele é o pão da vida. Então, observe, mais ou menos 4.000 pessoas foram alimentadas por 7 pães. Esses 7 pães, eles representam os 7 Espíritos de Deus. O 7 Espíritos de Deus, ele está registrado, mencionado em Apocalipse 4, 5. Né? Lá fala que existem 7 Espíritos de Deus. E Jesus pegou também 7 pães e distribuiu e alimentou a multidão. Aparentemente, foi um ato no sentido fisiológico. Foi no sentido fisiológico que Jesus fez isso, né? Porque pão é um trigo, água, né? Sal. Mas, na realidade, a mensagem ela é no sentido espiritual. Porque Jesus é o pão da vida. Aquele pão representa Jesus, o corpo de Jesus, para que as pessoas sejam salvas. Então, muitas vezes a gente acha que foi um simples milagre. Deus simplesmente fazia milagre com qualquer coisa. Não. Todo milagre que Jesus fazia tinha uma mensagem, no fundo, tinha uma grande mensagem, né? Então, nesse caso da multiplicação dos pães, é uma mensagem de que Jesus é o pão que alimenta a humanidade. Depois que ele alimentou aquele povo, sobraram ainda 7 cestos com pães. Ou seja,
é para alimentar. Isso significa que, além daquele povo que foi alimentado, aqueles pães ainda servem para alimentar mais pessoas, aqueles que vão chegar depois, aqueles que não foram receber a palavra da salvação, eles ainda poderão ser alimentados. Ou seja, nós temos aí uma mensagem de que Jesus ele está sempre presente, tanto no momento que Jesus deu o pão para que os seus discípulos repartissem e desse à multidão, como para aqueles que não estavam na hora, mas que se quiserem se alimentar do pão, tem como se alimentar do pão depois. Como até hoje nós ainda continuamos nos alimentando do pão que é Jesus Cristo. Essa mensagem ela é espetacular, né? Porque Jesus ele não fez nada por acaso, né? Até eu estava até vendo sobre a questão da transformação da água em vinho. Tem gente que acha que foi um milagre sem sentido, mas não foi. Está interligado, inclusive, a questão dessa multiplicação dos pães, porque Jesus, quando ele transformou água em vinho, e as pessoas beberam daquele vinho e ficaram maravilhados com a sua qualidade, aquele vinho também representava exatamente o sangue de Cristo que seria derramado em favor de muitos, né? Para a salvação. Era um ambiente de casamento que estava, né? Então não foi como os outros milagres que Jesus fez, que ele libertava demônios, que ele ressuscitava pessoas, que ele curava doentes, que ele fazia com que cegos voltassem a enxergar. Foram milagres, são os dois milagres que são diferentes na Bíblia, né? Que foi a transformação da água em vinho e a multiplicação dos pães, que é exatamente os dois elementos da Santa Ceia que Jesus distribuiu entre seus discípulos, o vinho e o pão. E é isso que ainda continua alimentando a gente hoje. O vinho que representa o sangue de Cristo e o pão que representa o corpo de Cristo. Que a gente seja sempre alimentado com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, para que a gente tenha a vida eterna.